Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas conversas. Conversas que têm como objetivo melhorar a sua relação com seu filho e também ajudá-lo a torná-lo mais preparado para os desafios que ele vai encontrar ao longo da vida. Meu nome é Neto, sou educador, pai de 2 filhos, do Joaquim e da Malu, biólogo e com mais de 20 anos de experiência em educação infantil. Ou seja, tenho ótimas histórias para contar para vocês. E o nosso tema de hoje é: meu filho repete sempre as mesmas coisas. Isso é normal? Essa é uma situação recorrente à maioria absoluta das famílias e que muitas vezes gera alguma preocupação, tanto da mãe quanto do pai, sobre a normalidade e sobre o quanto isso é saudável para a criança. Ela querer sempre assistir os mesmos filmes, os mesmos desenhos, ouvir as mesmas músicas e brincar sempre da mesma maneira. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A maioria dos pais não se preocupa com esse tipo de hábito demonstrado pelos seus filhos, visto que é algo recorrente em crianças dentro dessa faixa etária. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos pais ficam exaustos em ter que assistir sempre os mesmos filmes, os mesmos episódios da Peppa Pig, ou mesmo ter que contar sempre a mesma história antes de dormir ou ouvir a mesma música no carro. Mas é importante a gente entender o que esse tipo de atitude acarreta para as crianças e também quando a gente precisa se preocupar com esse tipo de hábito. Essa repetição ela pode ser observada desde bebês. A gente vê aquelas crianças pegando um objeto, soltando no chão, vendo o que acontece quando aquele objeto cai no chão, pegando de novo e repetindo aquela ação inúmeras vezes. Essa repetição é muito importante para o desenvolvimento do seu filho, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista emocional. Do ponto de vista emocional, esse hábito é importante porque ele traz segurança para a criança. Quando o seu filho pequenininho pega o seu brinquedo e fica jogando inúmeras vezes no chão, ele sabe, mesmo antes de soltar, depois da quinta, sexta vez, o que vai acontecer com aquele objeto. E esse conforto de saber o que vai acontecer é que traz essa sensação de segurança tão importante para o seu bem-estar e para o desenvolvimento da sua autonomia. Pensem que as crianças são como nós, que também nos sentimos mais seguros quando realizamos atividades que já conhecemos ou que estamos acostumados. Pensem comigo um pouquinho. As crianças pequenas, de uma maneira geral, estão expostas a novidades e ao desconhecido de uma maneira muito mais intensa que um adulto, por exemplo. Isso é perfeitamente compreensível pela idade, afinal de contas eles estão descobrindo o mundo, e também estimulados por nós. Mas o desconhecido sempre nos gera insegurança e ansiedade, porque a gente não sabe como aquilo vai funcionar. Dessa forma, quando a gente volta para um desenho que a gente assistiu inúmeras vezes, a gente descansa dessas novidades, dessa ansiedade toda e de alguma forma nós voltamos para um lugar confortável e seguro. Quando a criança assiste seu filme favorito repetidas vezes, em cada uma dessas sessões ela presta atenção a detalhes diferentes. Então, num primeiro momento, ela vai prestar atenção nas músicas, nos personagens, nos diálogos, nos cenários, uma imagem mais real do filme na sua cabeça, e é dessa mesma maneira que acontece o aprendizado dentro da escola ou mesmo dentro de casa. E esse método ela vai aplicar não só aos filmes e às músicas preferidas, mas como a tudo que ela for aprender ao longo dessa fase. E aqui eu quero propor uma reflexão bem interessante para a gente pensar. Muitas vezes a gente se incomoda com os nossos filhos ou com as crianças que fazem as mesmas ações, cantam as mesmas músicas repetidas vezes. Conheço gente que diz que é uma criança chata, uma criança teimosa e adjetivos parecidos. Mas muitas vezes, quando um profissional se destaca na sua área, seja ela qual for, um dos elogios frequentes a esses profissionais é de que eles são determinados. Percebe a diferença?
a gente chama crianças que repetem as mesmas coisas de teimosas e adultos que repetem as mesmas coisas para ficarem muito bons naquilo que eles fazem de determinados. Pense num jogador de basquete, quantas vezes ele precisa arremessar a mesma bola do mesmo lugar, repetidas vezes, até ele ficar muito bom naquilo. Ou um músico, quantas vezes ele tem que repetir a mesma escala, a mesma música, até que ela soe natural para os nossos ouvidos. Se vale para o adulto, tem que valer para a criança também, não é mesmo? Se a gente chama esses adultos de determinados, a gente pode chamar os nossos pequenos de determinados também. Essas ações que as crianças costumam fazer repetidas vezes precisam ser respeitadas, mas ao mesmo tempo elas precisam se encaixar dentro da rotina da família para que não se torne um transtorno. Por exemplo, ela pode assistir seu filme favorito quantas vezes quiser, mas dentro daquele período que ela pode assistir a televisão e não o dia inteiro. Outro assunto relacionado ao mesmo tema é a ecolalia. A ecolalia nada mais é do que aquele hábito comum à maioria das crianças de repetir uma palavra ou uma frase que ela acabou de ouvir, sejam dos pais ou de alguma outra pessoa, ou mesmo de um filme ou música que as crianças estejam ouvindo. Essa é uma característica que a gente espera que as crianças apresentem até os seus 2 anos e meio, mais ou menos. A partir dessa idade, é importante que a gente preste atenção, porque a ecolalia em crianças mais velhas normalmente é uma característica associada a crianças autistas. Mas esse é um diagnóstico que nem eu, nem você somos capazes de dar. Dessa forma, se vocês tiverem algum tipo de preocupação com uma ecolalia tardia, é interessante que vocês procurem um fonoaudiólogo. Os demais comportamentos repetitivos, aqueles não relacionados à fala, que a gente já mencionou, como assistir filmes, vestir roupas ou mesmo brincadeiras, são esperados e naturais para crianças até seus 4 ou 5 anos. Mas ao mesmo tempo, devemos estar atentos para ver como a criança se relaciona com esses hábitos, que precisam ser leves, prazerosos e de alguma forma que gerem algum tipo de aprendizado para ela. Caso vocês percebam que esse comportamento está gerando emoções que não são saudáveis ou agradáveis para a criança, como angústia, ou que ele não consiga realizar uma determinada atividade se não for exatamente daquela forma que ele sempre fez, com as posições dos brinquedos, é interessante que a gente preste atenção e, se for o caso, procurem ajuda do seu pediatra ou de algum psicólogo. Sim, eu sei que é um pouco chato às vezes para os adultos repetir as mesmas ações inúmeras vezes, mas isso é muito importante para os filhos de vocês. Respeitem essa fase. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima conversa. Tchau, tchau.